Olá, vamos para mais uma pequena pérola e começamos pensando o seguinte: o que precisamos fazer para sermos agradáveis a Deus? Tantas pessoas falam, né? Tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus. O que você fez hoje para agradar a Deus? E vem sempre essa preocupação, né? De sermos agradáveis a Deus. E eu quero compartilhar duas porções da palavra. Uma em Mateus 17, em que Mateus 17, versículo 5, que fala assim: Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai. Isso é o próprio Deus falando a respeito de Jesus, que Jesus era o filho amado, que é o filho desejado, e que a ele nós deveríamos, que os discípulos deveriam ouvir, né? E essa é também para nós. Vamos escutar Jesus, ok? E aí eu peguei uma outra pérola maravilhosa em Efésios 1, no versículo 6, que fala assim: Para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez aceitáveis assim no amado. Então, ó, vamos ligar os dois. Jesus é o filho amado do Pai, em quem o Pai se compraz, em quem o Pai fica feliz, satisfeito, tem prazer. E nós, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que vai dirigir as nossas vidas, aquele que nós vamos viver caminhando debaixo dos princípios, das orientações dele, no momento que nós tomamos essa decisão de viver em Jesus, com Jesus, nós nos tornamos amáveis, agradáveis, aceitáveis a Deus em Jesus. Quando estamos em Jesus, nós somos amados por Deus. Nós somos aceitos por Deus. E é uma questão tão simples, mas que às vezes traz muito conflito para muitas pessoas. Até mesmo essas pessoas que querem fazer a obra de Deus desesperadamente, vão fazer a obra de Deus, tem que fazer a obra de Deus, tem que fazer a obra de Deus, num afã de querer agradar a Deus. E muitas vezes deixam de fazer tantas coisas que Deus gostaria que elas realmente fizessem. Às vezes cuidar do seu marido, cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar daquilo que Deus colocou nas suas mãos. E aí naquele desespero de querer agradar a Deus, né, sai fazendo a obra de Deus desordenadamente, desesperadamente, nesse desespero de ser aceito por Deus, nesse desespero de ser amado por Deus, esquecendo que nós já fomos aceitos por Deus quando aceitamos a obra que Jesus fez na cruz. Nós já somos amados por Deus quando nós aceitamos a Jesus. Nós somos agradáveis a Deus quando aceitamos a obra que Jesus fez na cruz. Parece ser algo tão insignificante, mas isso teve um grande significado na minha vida quando eu descobri isso. E eu tive uma grande luta interior para aceitar que eu já era amada por Deus, que eu já era aceita por Deus, que eu já era agradável a Deus porque eu estava em Jesus. Eu queria ser agradável na minha força, na minha sabedoria, na minha humanidade, sendo de que não tem como. Nós só vamos ser amados por Deus em Jesus, só vamos ser agradáveis a Deus em Jesus. Se estamos em Jesus, já somos amados. Se estamos em Jesus, já somos agradáveis a Deus, já fazemos aquilo que agrada a Ele, quando aceitamos a obra perfeita que Jesus fez na cruz. O Filho amado em quem o Senhor se compraz é Jesus. E nós só vamos na carona, porque Ele foi agradável, eu estou em Jesus e sou agradável a Deus em Jesus. Fica essa pequena pérola. E muitas vezes o que Deus quer é que eu e você venhamos parar e refletir para saber quem é Jesus na sua vida, quem é você para Deus em Jesus. Qual é a sua identidade em Deus? É isso que Deus deseja. Que a gente venha descobrir o nosso valor nele. Quem somos nele? O que Ele sonha que nós venhamos ser? Tudo que Deus quer é que a gente venha ser a pessoa que Ele sonhou, idealizou. E nós só poderemos ser agradáveis a Deus se estivermos em Jesus. Podemos ser aceitos, amados. Todo mundo procura ser amado, né? Então, para sermos amados por Deus, precisamos estar
aliançados em Jesus e aceitar essa obra perfeita que ele fez. Ele derramou todo o sangue dele por mim e por você, para que pudéssemos ser agradáveis a Deus, mas somente em Jesus. Nada na nossa própria força, nada na nossa própria sabedoria e entendimento. Fica essa pequena pérola. E tem mais pérolas por aí. Assine o canal, toque o sininho, dê o joinha, ok? Tem mais pérolas por aí.